rever os companheiros e companheiras é muito bom, né? Nós partilharmos no movimento espírita a experiência que fez parte da minha vida, sempre fez, né? Minha família toda espírita. Eu sempre brinco que quando eu nasci eu nem chorei, já falei Allan Kardec já, então já faz parte da estrutura da vida da gente, né? Então é muito bom conviver, estar uma vida inteira dentro do movimento espírita, ajudando e sendo ajudado também, porque se não fosse a doutrina espírita, eu não sei se eu já aguentaria a prova, né? Sempre considerei meus filhos muito corajosos e eles estão bem, pelas informações que o Divaldo me passou, estão bem. E ele participou diretamente da desobsessão da encarnação anterior de um deles, o outro ele fez um esclarecimento espiritual, se tratava de um toureiro espanhol, um suicida, e isso faz parte da nossa história, porque nós éramos vizinhos do Divaldo, nós somos de Salvador, eu sou baiano, eu sou de Salvador, da Bahia. E era comum, as reuniões começaram lá na casa do meu pai e da minha mãe. Então, isso faz parte da intimidade, da vida da gente, né? Então, nosso tema hoje fala sobre saúde e evolução. Saúde e evolução, interessante, é como onda e mar, né? É como falar em onda, você vai falar em mar, não tem jeito. Saúde e evolução, tem que estar junto. E isso é importante ser compreendido, né? Porque a saúde é uma expressão da evolução do espírito. O Espiritismo vem nos demonstrar que quando alguém está padecendo uma doença, é o doente que está na melhor fase do seu processo perante a sua consciência. Porque se já está expressando no corpo, já está na melhor fase, já esteve pior. Quando estava na geratriz do adoecimento. Não é? Então, fez corrupção da lei de Deus e a pior fase já passou. Lesou, arrependeu-se, precisa expiar. E isso está registrado no céu e inferno, naquela primeira parte, no capítulo 7º, no item 16, Código Penal da Vida Futura, né, que tem 33 itens para a nossa análise. Né? No 16º item, Kardec desenvolve o seguinte, que é preciso, se você cometeu um delito, se você feriu alguém ou feriu a si mesmo, ou feriu a sociedade, fez alguma coisa que corrompeu a lei de Deus impressa na consciência, o arrependimento precisa surgir. O arrependimento é um fastio do mal. Passar pela expiação significa que você tem que estar de novo ali no convívio daquilo que houve a transgressão, para ver uma reparação. Isso pode acontecer em uma encarnação, duas, três, quatro, seja lá quanto for. Né? Então, a relação entre saúde e evolução é um tema extremamente espírita, fidedignamente espírita, porque nós falamos sobre reencarnação, estamos falando de evolução. Então, é uma reflexão madura e é preciso ter muita coragem de ser espírita, porque precisa estar diante daquilo que corrompeu no passado, no período da ignorância. E sem medo, enfrentar o reencontro, que pode estar na forma de um filho, de um pai, de uma mãe, de um esposo, uma esposa, um colega, um chefe do seu trabalho, seja lá o que o magnetismo aproximou, porque o magnetismo aproxima, mas ele não diz o que fazer da aproximação, é o livre-arbítrio que determina isso. Né? Então, a pessoa fica estacionária e enquanto ela não enfrenta isso, ela pode estar numa situação de ignorância, de estacionamento no processo. Para ele dar o salto quântico, ele avançar, ele precisa enfrentar. Então, compreendendo que doença, na visão fidedignamente doutrinária, é sintoma de nossa inadaptação às leis divinas.
E sabe quem falou isso? Nosso querido Chico Xavier, lá na sombra do abacateiro. Inadaptação à lei é o exercício de ensaio e erro que a gente tem para entrar em relação com as leis divinas. O corpo, então, é para o homem um santuário real de manifestações. A gente chama de corpo somático por isso, porque o espírito é a matriz, o perispírito é o intermédio, que leva para o meio, em termos de psicosfera e ambiência, como também para dentro do cosmos orgânico. Então, é uma obra-prima, sempre, porque cada um constrói para dentro de si o castelo, ou a ruína, ou o que for, mas dentro do processo da evolução de cada um vai apresentando o que há de melhor, o que pode melhor fazer. Porque nós saímos da sensação para a irritabilidade, da irritabilidade para o instinto, e do instinto para a inteligência, e da inteligência para o discernimento, discernir. Isso atravessa os séculos, milênios incessantes, dando-nos oportunidade de chegarmos, então, à intuição. Já pensou a telementação, a capacidade de captação do pensamento, o amor, não é? Ora, nós sabemos que os delinquentes somos todos nós que delinquimos com a lei. Que lei? A lei de Deus impressa na consciência. Mas olha só, Dias da Cruz, aquele espírita que ele, quando era encarnado, ele era um sanitarista. Tem uma rua muito famosa no Rio de Janeiro chamada Rua Dias da Cruz. Ele foi um sanitarista, ele trabalhou dinamicamente na época das grandes pragas, né? Ele vem através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, no livro Instruções Psicofônicas, um capítulo que se chama Alergia e Obsessão. Olha só, nós estamos falando aí de uma questão que muita gente não junta uma coisa com a outra. O que o Dias da Cruz fala? Que nós, nas nossas atitudes infelizes, estabelecemos padrões vibratórios que são autodestrutivos. E essa autodestruição ela tem parcelas de duplas, 5 duplas terríveis que levam-nos a um sofrimento. Por exemplo, a irritação, mas vai graduando isso, graduando, vira cólera. Então, da irritação à cólera, tem um instrumento aí que se transforma psicossomática na psicossomática numa alergia. Tem a maledicência e a leviandade. Isso está lá nas instruções psicofônicas. Alergia e obsessão, maledicência, aquela língua que é uma espada embainhada na boca, né? A leviandade é um outro extremo. Então, aí no meio, quanta coisa existe? Tem a calúnia e a crueldade. A calúnia e a crueldade, né? A brutalidade e a irreflexão. O desânimo e a tristeza. 5 pares. Então, eu vou deixar assim alguns segundos para você pensar. Onde é que você tem estado nos últimos 6 meses? Entre a irritação e a cólera, entre a maledicência e a leviandade, entre a calúnia e a crueldade, entre a brutalidade e a irreflexão, entre o desânimo e a tristeza, está sendo candidato a um adoecimento chamado alergia. E atenção, nossa conduta, então, é a nossa enfermidade. Nosso comportamento, então, pode ser também a nossa restauração e também a nossa cura. Essa consciência é que traz ao espírita uma possibilidade de se compreender e começar a fazer um exercício de amor, de buscar purificar o vaso íntimo do sentimento. Nós renascemos na paisagem das formas. Recebemos um corpo, entramos em contato, em convívio com pares que nem sempre foram pares amorosos. Pode ter pares amorosos, mas
os reajustes no planeta de expiações e provas nos demonstram que no passado tivemos situações dramáticas e a gente vê então na condição de pai, de filho, né, de marido, de irmão, tio, tia, avô, avó, enfim. Esse é o laboratório regenerativo para que a gente possa expressar, colocar a nossa expressão de amor, de conciliação, de resolução, resolvendo a própria questão e a relação com outrem, né? Por exemplo, os aleijões de nascença, aqueles que têm moléstias chamada de etiologia obscura, né? São pessoas que estão passando por prejuízos, estão reencarnando já com o corpo sequelado, porque o perispírito trouxe uma sequela. E como é que se processa isso? O futuro reencarnante, que foi, por exemplo, um suicida, ao imaginar que ele deu um tiro no coração, efetivamente ele fica sequelado no seu perispírito. E ao se aproximar da futura mãe, ali próximo à pelve feminina, efetivamente o campamento eletromagnético vai induzir que aquele gameta ganhe a corrida e fecunde aquele óvulo. E por que aquele óvulo amadureceu e não o outro? E por que esse gameta ganhou? Porque é um campamento eletromagnético, o campo perispiritual do reencarnante, oferecendo força. E muitas vezes o par cromossomial mostra um defeito, o cariograma, e aquele elemento que poderia ser o que não ganharia força na corrida é o que ganha, porque quem molda o corpo é o espírito, não é o corpo que molda o espírito. A gente tem o corpo que a gente merece para o nosso trabalho de aperfeiçoamento. Vamos relembrar Leon Denis, nosso querido Leon Denis, né? Leon Denis, que é filósofo na época de Kardec, era jovem na época de Kardec, e que atravessou, entrou no século XX, trazendo mensagens, livros para todos nós, né? No Problema do Ser, do Destino da Dor, lá no capítulo 13, quando ele fala das vidas sucessivas, olha só o que ele diz, que é o que dá para a gente uma ideia por que muitas vezes a gente sabe, mas ainda assim a gente incorre contra a lei. E por que a gente erra tanto, né? Tanto sofrimento por aí, né? Olha o que Leon Denis fala, uma frase de arrepiar os cordões do sapato, gente, olha só. O homem constrói o seu próprio futuro, mas ele constrói, até agora, com um certo grau de incerteza, porque ele tem uma porção de ignorância. Ele constrói esse futuro às apalpadelas e sofre a sua consequência sem saber explicar. Então, dizer que a nossa evolução é às apalpadelas quer dizer que a gente é meio que cego, apalpando. Cego de quê? De visão do porvir. Surdo de quê? Dos clamores da consciência. Por isso que Jesus falava tanto. Aquele que tiver ouvido de ouvir, aquele que tiver olhos de ver, não é? E aí é a demanda que chama a gente, né? Lá no capítulo 9, Leon Denis, ele trata agora da evolução e o sentido da alma, a finalidade da alma, o propósito, né? Ele fala aquela frase que está muito romanceada, né? Mas como está no capítulo 9. Eu vou ler como está, vou ler para vocês, está aqui escrito, como está escrito a frase que é romântica, e todo mundo conhece essa frase, que o princípio inteligente ele dormita na planta. É assim que ele falou, gente. Ele sonha no animal e acorda no homem, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. É assim que está lá no Problema do Ser, do Destino da Dor, no capítulo 9. Então, esse acordar lembra uma frase lá de Paulo de Tarso, nas epístolas, quando ele diz assim: acorda, tu que dormes.
trazendo uma frase lá do Tobias, lá do Velho Testamento, né? Então nós estamos falando aqui que o homem é transgressor da lei. E que lei é essa? A lei de Deus. Porque nós compreendemos Deus como lei. Deus não é uma criatura, não é? Deus não é um Papai Noel. Nós não somos crianças pedindo um presentinho no final do ano para o Papai Noel. Não é assim. Então, a questão 621, ela é muito séria. A resposta é curtinha, é igual a resposta da 625 do Livro dos Espíritos, né? A questão 621, Kardec pergunta assim: onde está inscrita a lei de Deus? A resposta é curta, né? Todo mundo conhece, na consciência. No subitem A, que vem logo depois da questão 621, Kardec volta a trazer outra questão. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Uma boa pergunta. Se está na consciência, por que precisa revelar? Por que precisa reveladores da lei como Jesus? Não é? A resposta é sensacional. Ele a esquecera e desprezara. Ele quem? O ser espiritual que somos, o homem. Deus quis assim que lhe fosse lembrada. Então teve que relembrar. Então, na questão 622, Kardec volta com uma questão perguntando assim: confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Quantos mergulham na carne para evidenciar ao homem, ao ser espiritual, à sociedade humana, as realidades da lei? Não é? A própria natureza está aí. Por exemplo, os raios cósmicos, gente, vêm do infinito para a nossa direção. Eles não sabem até hoje de onde vem isso. Eles não sabem. A ciência materialista ateia não conhece ainda, né? Então, a resposta da questão 622, as missões dos que vêm revelar a lei, né? Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade, né? Interessante isso porque nós que estamos no convívio com a natureza, no convívio com os animais, no convívio com os homens, com os espíritos. Quem é médium, então, hein? A vida inteira convivendo com os espíritos, nós estamos com a natureza. Estamos o tempo todo pensando, fazendo forma, pensamento. O fluido cósmico universal constitui a essência do perispírito. Então, nós precisamos respeitar a natureza, saber trabalhar com ela, colaborar com a obra de Deus no mundo, né? E aí eu quero trazer para vocês um episódio muito pitoresco que o Ramiro Gama, aquele escritor, biógrafo de Chico Xavier, ele trouxe no livro Chico Xavier na Intimidade. Olha só que interessante. Ele diz que o Chico, quando ele estava psicografando o livro Paulo e Estevão, um sapo se aproximava. Acho que ele gostava do ambiente bom e ficava no pé do Chico. E o Chico morria de medo, gente. Quem é que consegue psicografar com um sapo no pé, gente? E ele ficava com medo. Aí, mano, falava com ele: ô Chico, o sapo é um animal inofensivo. Ele é filho de Deus, é um abnegado jardineiro. Só Emmanuel mesmo, né, gente? É um abnegado jardineiro. Ele limpa o jardim dos insetos. Os insetos são perniciosos e ele ajuda, é um jardineiro. Olhe com um pouco mais de simpatia para o pobre do sapo. E você sentirá alguma estima. Só mesmo Emmanuel para Chico Xavier. Né? Chico começou, então, a namorar, a gostar, a ter mais simpatia com o sapo. Terminada a psicografia, quando acabou Paulo Estevão, Emmanuel
Começou com ele em particular, com o Chico Xavier. E completou assim: Chico, o homem um dia será uma estrela de 5 raios. Uma metáfora belíssima, preste bem atenção. O homem ainda será uma estrela de 5 raios. Ele hoje tem os pés no chão, tem 2 raios no chão e tem 3 que ele já pode alçar. Então, a cabeça, as mãos levantadas, liberadas. Mas há seres inferiores da criação, germes, animais, que têm os 5 raios voltados para a Terra. O boi já consegue levantar 1 raio a cabeça. O sapo está fazendo uma luta imensa para levantar a cabecinha. Os outros 4 estão para baixo. Tenha caridade, Chico. Só Emmanuel mesmo, né? É preciso, pois, diz o Emmanuel, que o homem sinta a graça, que possa guardar essa esperança e que possa lutar para vencer suas imperfeições e que possa ter os 5 raios suspensos, que saiba sofrer, amar, perdoar, renunciar, liberar-se dos seus erros, dos vícios, das paixões, que chumbam os 2 pés na terra e que tornam-nos pesados. Interessante que ele diz que quando nós formos, todos nós da humanidade, 5 raios, compreenderemos, estaremos numa companhia extraordinária chamada de Jesus. É muito lindo, né? Um simples sapo trazendo uma lição de evolução para todos nós. Então, nós temos na nossa dimensão de evolução uma possibilidade de progredir. Então, a questão 132 do Livro dos Espíritos nos fala de maneira muito clara que o espírito encarna para passar pelas suas provas, suas expiações e alcançar a perfeição. Está vendo? Ele não está dizendo que ele reencarna para sofrer. É preciso resolver o assunto do vale para chegar ao alto da montanha, para tornar-se leve. E para que ele possa fazer a sua parte no contexto geral, complementam os espíritos na resposta à questão 132. Então, lá, se nós formos no Livro dos Espíritos, na questão 789, nós vamos ver que a humanidade progride, mas através dos próprios homens. O que quer dizer o seguinte, que a evolução ela é individual, mas ninguém evolui sozinho. Eu preciso do outro. Nós precisamos uns dos outros. E pouco a pouco nos esclarecendo, clareando a nossa compreensão da lei. Então, enquanto uns tomam a frente, outros estão se arrastando. E o progresso é esse, ajudando quem vem atrás, sendo ajudado pelo que está na frente. Evolução, então, é processo, é fraternidade, é cooperação. Mas vejam, ao longo do tempo na Terra, a palavra evolução ganhou conotações. Etimologicamente, evolução significa desenvolvimento, volver para fora. Se vai volver para fora é porque já tem algo. E nós sabemos que nós somos filhos de Deus, filhos do amor. Olha, pode crer, quando Deus te criou, quando nos criou, foi um ato de amor. Evolução, então, é desenvolvimento também, é progresso, é atualização de possibilidades da potência que já existe em nós. Olha só o olhar espírita da evolução. Mas há outros ângulos, há outros olhares, outros olhares. Tem um olhar biológico, filosófico sobre o processo da evolução. Cada um olha no degrau onde está. E é bom que a gente possa recolher cada âmbito que cada um está podendo contribuir para a compreensão da evolução. Não é? Então, por exemplo, biologicamente, evolução
para os biólogos, e a nova biologia está com um desafio muito grande aí, a nova química, a nova medicina. Eu digo nova por quê? Porque o perispírito é um novo campo de pesquisa. Já pensaram? Quando o perispírito for realmente analisado como o corpo ideoplástico, que a ideia se implanta sobre a forma de pensamento, a doença é uma repercussão somática de uma ideia, de um pensamento, uma opção, e que a saúde é o resultado de um espírito que está elaborando pensamentos positivos. Olha só, o remédio como muda, como ficarão os laboratórios. Vejam a luta como é grande, não é? Então, biologicamente, para eles, da biologia, é a transformação das espécies. Uma está viva e outra vai morrendo, e na hipótese principal dessas ciências biológicas é a sobrevivência. Filosoficamente, podemos compreender também a evolução como a compreensão da essência das coisas. Ao longo do tempo, o homem sempre pesquisou qual é a essência mais fundamental das coisas. E aí a gente entra naquele contexto espírita, Deus, espírito e matéria. Espírito como sendo ser. Olha, preste atenção, espírito não é uma coisa. Está lá no livro dos Espíritos. Então é um ser imaterial, tá bom? A gente não tem elemento para definir a essência do ser espiritual que somos. E matéria? Conhecemos muito pouco da matéria. Então, a filosofia corre na direção. Já achou durante um tempo que a água é que era a essência, e hoje já estão começando a se aproximar. Olha só o que está acontecendo na física quântica, né? Vamos falar, está na moda a física quântica. Antes, partícula era partícula, energia era energia. Hoje, a partícula se transforma em energia e a energia se transforma em partícula. Eles estão doidões. Deixa eles discutirem lá e vamos continuando a amar, a doar fluidos bons, melhorar o panorama do planeta enquanto eles discutem essas questões. Então, o progresso do universo também é da filosofia. Já a sociologia e a antropologia procuram verificar essa evolução associada ao comportamento dos seres humanos na época, em cada época, dando classificações, período das trevas, aquele período tenebroso, idade moderna, contemporânea, etc. Mas já houve uma época, por exemplo, Aristóteles, 384 anos antes de Cristo, né? Lá em Atenas, né? Ele defendia a ideia do fixismo. Ele foi o autor da escola patética, aquela que a pessoa fica dando aula andando, falando, né? Ele foi aluno de Platão, professor de Alexandre o Grande, mas ele aceitava o fixismo, que as espécies não sofrem mudanças. E também aceitava o criacionismo. Todo criacionismo quer dizer o seguinte: todos os seres vivos como obra divina, perfeitos, não precisando haver nenhuma alteração. Também a geração espontânea, sem progenitores. As espécies aparecem e pronto, está explicado aí. Então, vocês vejam que era bem difícil à época a compreensão. Jamais eles podiam imaginar que tinha um princípio inteligente aí, né? Mas há também o catastrofismo. Ou seja, lembram da ideia de que um asteroide, está muito em moda hoje, estão falando em asteroide todo dia aí, o asteroide que matou o dinossauro. Então, esses cataclismos, maremotos, tsunamis, né, que acabam devastando um grupo de seres superiores da criação, abrindo espaço para outros, o transformismo da espécie por aí. Mas quem marcou significativamente a evolução e trouxe uma marca registrada muito importante foi Darwin, né? Ele trouxe a teoria da evolução natural lá no século XIX. Foi em 1809, quando ele nasceu, até 1882, quando desencarnou. Mas atenção, uma espécie gera outra. E foi assim que ele foi fazendo suas pesquisas. Ele lançou a obra dele um ano depois da Gênese de Allan Kardec, tá?
Se você pegar lá a Gênesis, bate direitinho com a teoria da evolução natural de Darwin. Mas não é isso, não houve cópia, que as ideias vão surgindo em vários segmentos. Então, nós sabemos que evolução, então, significa essencialmente progresso. O senso moral, que a doutrina espírita fala tanto, que na Gênese Kardec fala, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, lá em A Caminho da Luz, Emmanuel, né? Fala do aparecimento do protoplasma, a cadeia evolutiva descrita pela ciência biológica, mas visto pelo âmbito da espiritualidade. Kardec chega a botar na Gênese a evolução biológica e a evolução espiritual. Uma coisa é a implantação dos seres vivos na Terra, outra coisa é a evolução espiritual. Por quê? A evolução na Terra é degrau, é uma escada. O ser espiritual vai subir essa escada até chegar no reino nominal, cuja característica nominal não é na Terra que ele consegue esse selo da consciência. Nós sabemos bem que, efetivamente, a doutrina espírita nos mostra que há, para o ser espiritual, um campo de evolução. E no ser humano, ele tem pensamento contínuo, que abre a possibilidade pela inteligência, que abre a possibilidade maior do livre-arbítrio. Aí é um ser humano, já pode se responsabilizar. Olha aí. Mas para ele chegar lá, ele precisa ter o automatismo da espécie, essa experiência na noite dos tempos, né? O senso moral passa ao largo e a gente já sabe disso, que o desenvolvimento intelectual está mais na frente, mas, graças a Deus, nós vamos ver como é que isso acontece. Então, eu queria que vocês pudessem, chegando em casa, porque, na verdade, nós estamos em casa todos, né? Eu estou falando chegando em casa por hábito, né? A questão 872 é uma das questões mais rápidas, porque não é uma questão, é um tratado que Kardec escreve. E eu vou bater aqui sobre a evolução com vocês alguns itens resumidos. Com carinho, depois que a gente estiver conversando, vai lá na questão 872. É uma dos itens mais ricos do nosso codificador, trazendo para a gente o conceito de que o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que ele pratica não foram previamente determinados. O destino é feito a cada momento, não é? Ele pode escolher uma existência onde lá ele é testado. Se ele é um criminoso, ele precisa reencarnar nesse meio, porque ele é de lá, ele precisa sair de lá de moto próprio, pelo uso do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio existe para ele quando ele está no estado de espírito. Ele pode fazer uma escolha do gênero de provas. Ele vai ser testado, por isso que chama de prova, para não se deixar arrastar pelas questões que possam desviá-lo do caminho, do rumo certo. Agora, a gente sabe que não existe arrastamento irresistível, né? E Allan Kardec aí fala sobre a educação das más tendências. Ele diz que essa é uma questão delicada, e a doutrina espírita está no mundo ajudando nisso também, né? De acordo com o grau de perfeição que o ser espiritual tenha chegado, ele pode cada vez mais ser um coautor. Ele pode ser um mestre-aluno, porque Pestalozzi ensinou isso para Kardec, não foi? Então, Kardec não era mestre-aluno. Na verdade, é isso. Ninguém ensina uma mãe a ser mãe. Depois que ela aprende, ela já pode ajudar as outras mães. Mas cada um que passa pela gestação é que sabe como é que é ser mãe. Nós, homens, não temos essa noção, né? Eu posso fazer com vocês uma ilação para a gente poder entender. Como é que se aprende a nadar? Eu posso dar uma aula teórica, né? Faz assim com a mão, então, mas você tem que entrar na água, tem que experimentar as correntezas. Você aprende a nadar, nadando. Você aprende a dirigir, dirigindo. Você aprende a viver, vivendo, existenciando.
estabelecendo processo de evolução. Então, se a pessoa sucumbe na prova, ele deve a ele mesmo a inépcia por não ter conseguido, mas na próxima ele vai conseguir. Então, ele pode invocar a assistência dos amigos espirituais. Então, ele pode pedir a Deus que o ajude. Isso tudo está naquela questão que eu citei. Se não tivesse livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, seria um robô, né? Então, vontade, para Allan Kardec, significa liberdade. Uso do livre-arbítrio. Então, ele não pode ter desculpa, porque se ele faz delitos, mesmo que na ignorância, ele está num processo de aprendizado, e vocês viram lá atrás, a pompa dela, Leon Denis, corroborando com o pensamento kardeciano, né? Então, a liberdade de pensar. Pensem bem, você pode dizer assim, mas todos têm liberdade de pensar. Olha, cuidado, porque Hannah Arendt, a filósofa do momento, ela nos fala sobre o assunto. Quando ela fez aquele famoso livro sobre Eichmann, que quando ele foi julgado e foi condenado, foi até morto, né? Ela era jornalista, ela era judia, quase ela foi apanhada pela Gestapo. Filósofa. E ela disse que o Eichmann não tinha capacidade de logiciar, de refletir, de subjetivar. Parecia um autômato. Respostas que davam a ele a impressão, a ele mesmo, ao Eichmann, de que ele não era responsável por aqueles milhões de mortes que estavam sendo imputadas para ele. Ele dizia: eu cumpria ordens, eu cumpria ordens. Então, a fatalidade, como vulgarmente é entendida, a pessoa está fatalmente. Cuidado com isso. Ninguém vem para fazer o mal, ninguém vem para suicidar-se, ninguém vem para ser soro positivo, gente. Tem que tomar cuidado. Então, é uma decisão prévia. O homem seria uma máquina sem vontade se ele tivesse determinado. O que existe é expiação quando se tem uma sequela pela espiritual. Mas ainda assim tem um jogo, tem porque o pecador, vamos falar na linguagem que os católicos gostam, né? Ele não vem para ser morto, não vem para sofrer, ser esquartejado, ele vem para evoluir, para sair da sua dificuldade, né? Então Deus, soberanamente justo, ele não pune, não castiga. Ele dá a oportunidade para que o ser faltante possa resgatar. Ele possa resgatar os suas, liberar diante daquilo que está registrado na sua consciência e está pesando. Então, a lei de progresso ela é fundamental na compreensão da base da justiça de Deus, como é compreendida na doutrina espírita. Então, fatalidade também não é uma palavra vã. Ela existe na posição do homem que ocupa certa função. Por exemplo, se você determinou a você mesmo, desencarnado, como uma escolha de gênero de prova, seguir tal caminho e reencarnou, você tem que seguir aquele caminho. Aí é determinismo. Mas ainda assim tem uma trilha, não um trilho, para que você possa ter o jogo. Quando é que a pessoa está mais num trilho? Quando ele vem por uma expiação, aí não é prova. Quando ele está sequelado, porque a liberdade para ele ainda precisa estar restrita, senão ele comete besteira de novo. Então, a prova, a expiação ou a missão que um espírito aceite no plano espiritual, e isso depende muito do grau evolutivo do espírito, essa aceitação, né, é que determina a, a capacidade, a possibilidade, o aprendizado, a capacitação que ele tem no plano espiritual para vencer. Todos nós, a gente vem para vencer. Quando o nosso filho vai fazer um vestibular, estuda, os professores, ali a gente ajudando, mas na hora da prova ele tem que ir sozinho. Ninguém pode fazer isso por ele. Então, é inalienável. Seria engraçado se alguém chegasse e falasse para você assim: vai lá no centro evoluir um pouquinho por mim. Não tem nexo isso. Não tem nexo.
Então, não há fatalidade nos atos da vida moral. Isso Kardec fala com letras garrafais. Os atos da vida moral são sempre decorrentes da nossa inépcia no trato com a lei de Deus impressa na consciência. E a gente está nesse exercício às volta delas, como nós vimos. Então, nós temos uma única fatalidade, que é a morte. Todos vão desencarnar, todos, sem exceção. Então, nós estamos diante de uma fatalidade, mas essa fatalidade é geral. Fora isso, nem se pensar, não é? Bom, não há arrastamento irresistível, já disse, e é importante que a gente possa pensar que quando a gente reencarna, a gente traz as qualidades agregadas ao ser espiritual que somos, inalienável, e os defeitos, as dificuldades, as ignorâncias que podem ser modificadas, não é? As faltas que cometemos têm uma fonte primária na imperfeição do espírito. Aliás, cá para nós. Vamos aqui fazer, mais uma vez, um raciocínio lógico que a doutrina espírita nos ensina. Quando está lá, nós sabemos que o espírito ele reencarna na questão 132, que eu já citei, para passar pelas suas provas, ele passa ele assume um corpo para passar pelas suas provas, pelas expiações, para alcançar a perfeição. Quando fala em perfeição, cuidado, porque essa perfeição é relativa. Perfeito, só Deus. Só Deus é perfeito. Há sempre um gap de ignorância entre a criatura e o Criador. Jesus, que é a maior autoridade que tivemos, não é Deus. Ele é filho de Deus. Nosso irmão maior, nosso irmão querido, né? Então, a gente que tem dificuldades, imperfeições, a gente vem para o corpo e aparece a saúde no corpo ou a doença, que são expressões da nossa imperfeição, das nossas imperfeições. Então, se ele luta ou se ele não luta, se ele vence ou não vence, se ele fracassa no seu trabalho na Terra, ele deve a ele mesmo, uma prova. Na próxima ele vai conseguir, não é? Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais etéreo é o seu perispírito. Mas o corpo é igual. Vejam lá, todo espírito que encarna, o corpo é igual. Está lá na Gênesis, no capítulo 65, no capítulo 15, no item 65. Está também na Gênesis, no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, no item 10, onde o perispírito, sim, lá no Monte Tabor, Jesus mostrou a expressão de luz do seu espírito. Então, quanto mais evoluído o espírito é, mais condições ele tem, não só de vencer, como ajudar os outros a vencerem. Graças a Deus, nós temos um doutor Bezerra de Menezes aí nos ajudando. Graças a Deus. Não é? Então, façamos, diz Kardec, né, todos os esforços para repousar a consciência, para conseguirmos vencer e chegarmos a uma situação melhor a cada passo. Então, evolução para o Espiritismo é progresso. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos mostra que o progresso intelectual nem sempre anda junto com o progresso moral. Já falei isso antes. E a gente, cabe a todos nós equilibrarmos isso. Imagine um pássaro com uma asa e a outra desenvolvida. Como é que fica, né? É preciso equilibrar esse voo, né? Sabedoria e amor, diz Emmanuel, né, são as duas asas da evolução que nos ajudam no progresso, né? O passe, por exemplo, gente, o passe é um passe de amor. Você transmite o fluido, esse fluido é perispiritual? É fluido anímico? Vem do fluido cósmico universal? Vem. E você, com a mente, você cria, tudo bem, mas o amor é o amálgama divino. Eu costumo dizer para o grupo de médios da nossa casa, gente, nós somos um cano d'água. Nós médios somos um cano d'água, gente. O reservatório de Deus.
E a bica está ali da caridade, e a gente está ali só como intermediário, porque o fluxo da água não é nosso. Não é. Pretensão alguém achar que cura alguém. A pessoa é que se cura. Jesus dizia, vá, tua fé te curou. Ele dava condições para que a pessoa pudesse se curar. Uma coisa linda, o amor é uma bênção, né? André Luiz diz para todos nós que o ciclo das reencarnações só vai terminar quando tivermos sedimentados as nossas ações nas máximas do Evangelho de Jesus. Então, nós sabemos que isso tudo faz parte, né? Na questão 76 do Livro dos Espíritos, está lá o fluido cósmico universal, Deus, Espírito e Matéria, né? E nós temos missionários da luz, no capítulo 19, falando uma relação linda da saúde e da evolução. É de arrepiar os cordões do sapato, gente. Leiam lá, Missionários da Luz, capítulo 19. Olha só, em resumo, o que é que o Emmanuel nos traz, André Luiz nos traz, Missionários da Luz? Porque, na verdade, Missionários da Luz o André, ele traz o pensamento dos espíritos que estão sempre ali no foco dos atendimentos. Né? Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos, olha que legal, gente. E isso intoxica os tecidos, o organismo perispiritual também pode absorver elementos degradantes que lhe corroem os centros de força, os plexos, os chakras. Né? E dentro das células materiais há seres vivos no corpo. Cada célula é um ser vivo, não é? A mente da criatura, que ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta de quê? De paixões, diz o Emmanuel, né? Que desarmonizam essa estrutura toda diante da realidade crua, chocante das relações sociais, espirituais, afetivas, né? A qualquer momento, qualquer um de nós pode se intoxicar com emissões mentais. E a gente pode entrar no desequilíbrio na convivência com pessoas desequilibradas, absorvendo a ambiência. Vocês sabem que o perispírito forma uma psicosfera, mas as impregnações mentais podem formar nas paredes, no ambiente, a ambiência. E as pessoas nutrindo aquilo com pensamentos nocivos, quem convive ali pode ter um arrastamento perigoso para o adoecimento. Não é? Isso quer dizer o seguinte, gente, que a gente precisa ficar atento para conseguir driblar essas adversidades, não se deixar influenciar pelo chamarisco de lobo. Se a pessoa tiver pele de ovelha e for lobo, aí está danado, né? Então, saúde, o que é a saúde? É mais do que a ausência de doença. É claro que o patrocínio de remédios dos laboratórios está fazendo aí um auê dentro da sociedade, as pessoas estão cada vez mais dependentes de remédios. Né? O remédio é necessário, é uma bênção. Muitos cientistas reencarnam para trazer alívio, não tem dúvida. Mas doença é um estado que tem a sua fonte fundamental, o espírito. E aí, quando o perispírito fica evidenciado, você já sabe, né? Recomendo ler lá nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17. Nós vemos o André Luiz trazendo recursos para a gente pensar. Nós podemos, pelo pensamento e pela emoção, modificar e chegar a um processo de cura. Olha, que beleza! Então, evolução em dois mundos. Outro item importante, capítulo 15, na segunda parte. Evolução em dois mundos nos fala do poder fluídico que é magnético. Emanações controladas por forças da vontade. Já pensaram que beleza? Esse grupo maravilhoso que a gente tem aí
grupo espírita bom, que mantém um ambiente, que dá o amálgama poderoso para a espiritualidade trabalhar, ajudar os nossos irmãos que estão atormentados, né? Então, o corpo é o estado orgânico em que nós expressamos a nossa condição espiritual no corpo e mostra a nossa graduação, de evolução. E aí a gente pode pensar o seguinte, gente: você pode estar desencarnado e chegando lá, efetivamente, você pode estar desconstituído da identidade que deixou na Terra. Você não leva título, você não leva condição social, você não leva cor de pele, que lugar que você morou, qual era a tua casa, se você tinha propriedade ou não. Então, o espírito ele não degenera. Ele não degenera. Na questão 118 do Livro dos Espíritos não mostra isso. Mas ele chega no plano espiritual expressando aquilo que ele é. Aquilo que ele mostra ser, ele é. E qual é a identidade? É o reflexo, é o peso específico perispiritual. Isso nos traz uma noção sobre a evolução, que à medida que o espírito evolui, ele vai adquirindo a possibilidade de estar saindo da forma e entrando na essência, progressivamente. Doutor Bezerra de Menezes, pelo que a gente sabe, já poderia ter saído da Terra. Ele já não tem nem se ele quiser, ele se apresenta como ele quiser espiritualmente, domina. É o amor autorizado por Jesus a fazer o que quiser. Sabe lá o que é isso, gente? O amor personificado. Então, nosso tema nos convida a raciocinar uma coisa muito simples para encerrarmos a nossa conversa de hoje. O quilômetro é formado de milímetros. Qual é o meu primeiro milímetro? Ele, Bezerra, nosso querido Bezerrinha, está lá no quilômetro. Nós estamos no milímetro. Mas ele também começou no primeiro milímetro. Ele não foi o Zaqueu? Não dizem que aquele que subiu na árvore? Hã? Qual o passado do Emmanuel? Não era purulento, daquele homem orgulhoso? O Emmanuel hoje é um benfeitor, está aí reencarnado. Gente, nós temos chance. Que beleza! Então vamos amar. Vamos estabelecer a saúde do pensamento. E que Deus nos abençoe. Espero que tenha sido útil.